Bom dia a todos. Só para deixar claro que o vídeo que eu vou mostrar aqui não é ataque pessoal, é preocupação mesmo. Talvez as pessoas podem se perguntar: uai, patriota, mas você não está preocupado com a cidade? Você não tem que se preocupar com a nossa cidade, com as políticas públicas da cidade? Mas isso que eu vou mostrar para vocês aqui vai afetar todos nós, tá? Então, eu entendo que a gente está no mesmo barco. Eu não torço para que o nosso país dê errado, porque eu e minha família tá nesse barco também. Então, se der errado, vai dar errado para todos. Só que a gente tem que fazer esses alertas, porque é importante. É importante isso. Isso não é ataque, isso não é desrespeito com nenhum vereador aqui, mas é uma constatação de uma realidade. Eu gostaria que colocasse o vídeo para a gente e depois eu vou comentar aonde isso vai impactar na nossa cidade. As contas públicas devem colapsar já em 2027. O cenário apresentado pela equipe econômica prevê que a União ficará sem dinheiro suficiente para sustentar os investimentos e manter a máquina pública, mesmo depois do pacote de corte de gastos ser aprovado no ano passado. Ainda assim, o Planalto deixou as dívidas judiciais, chamados precatórios, fora da revisão de gastos que é prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. A estimativa agora é que no próximo ano as despesas obrigatórias devem chegar em 2,39 trilhões de reais e continuarão subindo até 2029. No mesmo período, o espaço orçamentário para gastos discricionários, que sustentam a manutenção da máquina pública e também parte dos pisos de saúde e educação, esse despencará de 208 bilhões para menos de 9 bilhões de reais, colocando aí, portanto, em risco o funcionamento básico do Estado. Aí, quando chega o governo Lula ao poder, joga uma bomba atômica no gasto público. O fato é, o Brasil está quebrado. Felizmente, pelo menos caiu a ficha do governo. Agora, o problema é o que o governo vai fazer para combater esse déficit. Não tem um plano de voo. A minha questão aqui é o que nós podemos fazer, porque isso vai afetar todos nós. Esses problemas aí vai impactar na saúde, na educação, infraestrutura. Uma parte, excelência. Vereador Gilson. Eu só queria te dar uma sugestão. Que você está perguntando o que a gente pode fazer, né? Primeira coisa é se Vossa Excelência pegou dados oficiais a respeito. Ou só ficou nas matérias jornalísticas, que a gente sabe que tanto para um lado como para o outro, muitas das vezes são tendenciosas. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, já que nós estamos numa casa de leis, e nós estamos com mandato eleito, porque aqui nós não estamos fazendo brincadeira de fake news em celular, não. Aqui o buraco é um pouco mais embaixo, aqui os dados têm que ser oficiais, não oficiosos. Eu acho que a dúvida pode existir, pode persistir, mas a obrigação do homem público é ir atrás dos fatos concretos, é ir atrás dos dados oficiais, não oficiosos. Eu não estou dizendo se é verdade, não estou dizendo se é mentira, eu só estou dizendo a Vossa Excelência, que eu acredito que Vossa Excelência, que nem eu, não tá com os dados oficiais suficientes para ter um juízo de valor a respeito do que está sendo colocado. Então, a primeira coisa que eu sugiro, já que Vossa Excelência pediu uma sugestão, vá atrás dos fatos, dos dados oficiais do governo. Vossa Excelência tem uma bancada de deputados lá em Brasília, pode pedir, inclusive, esses dados oficialmente. Eu mando para Vossa Excelência depois os dados, inclusive dados que saiu do próprio governo federal, tá? Eu mando para Vossa Excelência, aí o senhor dá uma estudada. Os gastos do governo federal são públicos. Sim, então, mas eu faço questão de mandar para Vossa Excelência poder acompanhar, tá? E reforçar aqui que o que isso vai afetar a nossa cidade. Teve ali a intervenção do vereador, eu entendo, que ele defenda o lado, só que a gente tem dados, a gente está acompanhando isso, inclusive essa informação saiu na Rede Globo, na Globo News, tem vários debates sobre isso, eu assisto vários vídeos, eu acompanho vários debates sobre esse assunto. É um assunto muito relevante, isso vai ter um impacto muito grande na saúde. A gente precisa entender o que está acontecendo.
Aonde que está tendo austeridade no corte de gasto desse governo federal? Eu não estou vendo. 40 ministérios. A gente está vendo um gasto excessivo. E a gente está no mesmo barco. Aqui não é questão de apontar dedo, mas o que está errado tem que ser dito. Não é querer ficar passando pano. Só para levantar aqui, respondendo o nobre colega Gilson Pelizaro, dados oficiais do Banco Central, o déficit primário do governo federal chega a 75%, o endividamento público nosso, a 75,3% do nosso PIB. Isso é fruto das políticas econômicas. Não é feito o corte de gastos e, infelizmente, tentam suprir esse rombo com o aumento da carga tributária. O Brasil está indo num caminho muito ruim. Isso não é uma questão de fake news, nobre colega Gilson, ou uma questão de viés político. É a realidade da economia do Brasil. Há projeções para que em 2027 o país vai colapsar economicamente. Isso não é fake news, são números oficiais. O Brasil já quase deve, para os próximos 2 anos, a expectativa é de um rombo de um endividamento público de 90% do nosso PIB. A situação econômica, devido à política econômica adotada pelo governo federal, o Brasil não vai na linha correta. O Brasil deveria cortar gastos públicos e reduzir a carga tributária. É feito um movimento contrário. O Brasil vai sim colapsar nos próximos 2 anos. E com toda certeza, isso vai afetar todos nós. Não adianta a gente achar que a gente está aqui no município de Franca, que estamos no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, que isso não vai chegar em todos. Então isso acende um sinal de alerta. O que nós podemos fazer como vereadores? Onde que está o recurso? A gente está vendo aí o aumento das emendas que teve nesse governo. O dinheiro indo tudo na mão do legislativo. O que nós podemos fazer para amenizar essa situação? Cada um de nós aqui tem os seus parceiros, deputados. A gente tem que começar a correr atrás. A gente não tem que esperar acontecer. 2027 está logo ali, ó. Então a gente tem que se prevenir, começar a correr atrás dessas parcerias, trazer o recurso para a saúde, porque o dinheiro está lá. Está no Estado e está no Executivo Federal. Quantos deputados aqui, cada um de nós aqui tem contatos? Temos que estreitar esses contatos e começar a fazer mais parcerias com esses deputados, trazer esse recurso para a nossa cidade, porque o ano que vem é ano de eleição. A gente tem que antecipar o problema. Tem pessoas, agora eu quero falar para a nossa população de Franca, tem pessoas que vai lá nas minhas redes sociais e descasca a gente mesmo. Vocês ficam só viajando, vocês não fazem nada. Se vocês colocassem a mão na consciência para entender o motivo das nossas viagens, vocês não diriam isso. Nós estamos indo atrás de recurso. Todos os vereadores que viajam para São Paulo, para Brasília, depois eu acompanho as notícias. Recentemente a vereadora Andréia foi para São Paulo, conseguiu computadores. Eu fui para Brasília, tem a intenção de uma emenda de um senador, que é uma emenda um pouquinho mais alta para a nossa cidade de Franca, para que a gente possa estruturar um parque tecnológico aqui, porque eu sei que sem recurso o barco afunda. E todos nós estamos no mesmo barco. Aqui não é questão de direita, esquerda, não. É questão de pessoas passar fome. É o colapso. Sem recurso não adianta. Sem recurso não tem nem militância. Então é isso que eu estou preocupado. Eu estou querendo me antecipar a um problema. E o que o governo federal pode fazer? Pode cortar gasto. Pode reduzir o número de ministério. Pode reduzir a carga tributária. Pergunta para o cidadão que vai lá no mercado se ele está satisfeito. E não tem questão de ideologia no mercado não, gente. Lá o preço não muda se a pessoa é de direita ou de esquerda, não. Lá o preço é aquele e ponto final. E a gente acompanha, a gente vai na casa das pessoas. A gente visita as pessoas. Eu sou um vereador que eu gosto de ir em loco, eu gosto de ir lá ver a situação.
A pessoa me chama, eu preciso de uma ajuda aqui, eu quero ir lá, eu quero entender a situação. Muitas das vezes eu chego na casa do munícipe, ele está cozinhando uma panela de feijão com 2 tijolos e uns pedaços de madeira. Vereador. Sim. Eu também fico muito preocupada, né? A gente sempre acompanha, muitas vezes a gente não chega nem a entender realmente o que significam os valores quando se falam em milhões, bilhões, né, e por aí vai. Mas na proposta orçamentária de 2022 do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele reduziu o investimento da saúde numa média de 22,7 bilhões de reais, colocando aí o teto da saúde, o que vai impactar uma média de 60 bilhões de reais nessas próximas 2 décadas. E a gente sabe, por exemplo, que não fazia parte do programa de governo dele o fortalecimento do SUS, né? Ele era mais privatista, então era mais no sentido de quem tem dinheiro que pague e por aí vai. E eu entendo que vai tendo preocupações quando se fala em gasto, quando a gente também, mas a gente também precisa ver o que é gasto, o que é investimento, né? A gente viu um grande investimento que não aconteceu no governo anterior, por exemplo, da construção de casas populares. Inclusive, atualmente, teve a redução do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. Acho realmente assim, a gente tem que se preocupar, mas seria bom também, seria legal a gente, às vezes, chegar, né, com essa proposta com apontamentos mais específicos do que se fala, porque quando generaliza muito, parece que realmente nada está sendo feito. Mas a gente tem, esses últimos anos, conseguido ir atrás de recursos e trazer recursos, o que foi muito escasso, né, anteriormente. Mas fico feliz aí que o senhor também esteja preocupado e acompanhando sobre os investimentos feitos pelo governo e querer ajudar a orientar para melhorar o sistema público. É só a gente relembrar que a gente passou uma pandemia, a gente teve uma recessão, a gente precisa relembrar algumas coisas, né? Não dá para colocar no mesmo ano o que aconteceu durante a pandemia e agora. Nós não estamos vivendo uma pandemia agora. Nós não estamos, então a gente tem que identificar isso. E os prefeitos que o digam na época da pandemia. Todos os municípios, aqui em Franca, só aqui em Franca, recebeu mais de 40 milhões em recursos. Qual que era o lema do governo federal, o governo passado? Menos Brasília e mais Brasil. E agora mudou, agora está ao contrário, mais Brasília e menos Brasil. Muito obrigado.